E Marcos Vieira faz aniversário hoje. Meditação, de onde é que vem a meditação, Zé Luiz? Fala no microfone, o pessoal está te ouvindo aí em casa e vendo pela internet. Batata e ouvintes, a meditação é diferente da oração. A meditação, ela vem de uma técnica. E a orientação e a oração que nós conhecemos nas nossas religiões, né? A oração para Deus, a oração, os pedidos, a oração de agradecimento, né? A meditação, ela veio do Oriente, da China, da Índia, principalmente da Índia, há 2.400, 2.600 anos, né? Mas na história remonta 5.000 anos, da história, tem registros de um processo que é um processo de silêncio, do ser humano fazer um silêncio, de se escutar, de olhar para ele mesmo. Então, o ser humano olha para Deus, o ser humano contempla a criação, contempla o universo, mas a meditação é uma técnica que leva o ser humano para dentro, para olhar para ele mesmo. Certo. E aí, para praticar a meditação, não precisa estar ligado a um grupo religioso. Basta crer em Deus, é isso ou estou errado? Me ajuda aí. Olha, Batata. Eu só perguntar, viu? Eu estou aqui para perguntar. Olha, Batata, como eu falei, por exemplo, a técnica, porque a palavra em português mais próxima para se adequar a essa prática que veio lá do Oriente foi meditação. Sim. Mas nas religiões também tem meditação também. As pessoas usam muito, nas igrejas, também confunde às vezes oração e meditação. Também tem essa... Mas a meditação, o ser humano que tem um corpo humano, que respira, que tem suas crenças, o seu sistema de valores. Por exemplo, todos nós, todos os seres humanos, têm amor. Tem pelo menos um fragmentozinho de amor. Amor pelo filho, amor pela esposa, amor pela família. Tem um pouquinho de amor. E as pessoas têm também, por exemplo, e o amor nós podemos considerar como um amor como um valor humano permanente. Nós temos também a fraternidade, a justiça, a bondade. Por falar em bondade, a visão que a gente tem de bondade é como se a bondade fosse, a gente acha, por exemplo, um equipamento bom, a gente diz, isso aí é muito bom, o celular, o computador que é bom. Mas um ser humano bondoso é como se fosse um ser humano fraco. A gente tem uma ideia de bondade como se bondade fosse uma coisa... Uma fraqueza. Uma fraqueza, né? Se a gente for falar, por exemplo, de uma masculinidade amorosa, rapaz, cara, né? Masculinidade, eu sou macho, tem que ser muito... Né? Truculento, né? Então, a masculinidade amorosa, a feminilidade amorosa. E uma das coisas que a meditação, que o treinamento de escutar, a meditação é fazer um silêncio para escutar você, para olhar você. Então, eu aprendi, Batata, e conversando com você, a gente vê, tem pessoas que já têm uma serenidade natural. Tem outras pessoas que são mais agitadas, são mais... Eu chamo isso de equilíbrio emocional. Eu uso muito esse termo, equilíbrio emocional.
Justamente, Batata. E eu, conversando com você e falando para você da minha admiração pelo seu equilíbrio, pelo o seu centro, que a gente se conhece já de bastante tempo, e quantas vezes você dava um puxão de orelha, calma, vamos, né? É verdade. As coisas não... então, o estresse, a ansiedade... Eu tinha um sono, às vezes minha companheira dizia que você estava ringindo os dentes. Dormindo, ringindo os dentes. Ringindo os dentes. Então, a meditação, a prática do silêncio interior, da observação, porque só tem 4 formas de fazer isso. Contemplar. Quando você, Batata, fala aqui com seus ouvintes, para parar e contemplar a lua. A lua. Contemplar um pôr de sol. Outro dia, Batata, teve uma pessoa falou para mim que chamou o namorado para contemplar um pôr do sol. Sim. Ele disse que isso era frescura. Tá vendo você? E o resultado é que hoje não estão mais juntos. Porque... Ela arranjou outro para contemplar o sol. E ele ficou... Para contemplar o sol. Então, a meditação só tem 4 formas. Quando eu disse para você que você pratica meditação, todos nós, de certa forma, praticamos e sentimos aquele prazer quando a gente se concentra numa coisa bonita, numa coisa bela, né? Então, a contemplação, a observação, quando a gente observa e contempla, mas sem julgamento. Certo. Agora são 7 da manhã, 7h40. Quem assiste filme como eu, que eu sou fã de filmes, especialmente de artes marciais, a gente vê muito isso. Os mestres, né? Que procuram um lugar mais afastado, um lugar mais tranquilo, para fazer a chamada meditação. Ou eu estou errado? Me ajuda aí, vai. É isso mesmo, Batata. A gente, nos filmes, às vezes os mestres, o Kung Fu... Sim. O Kung Fu, os praticantes do Kung Fu, vêm de uma tradição que também é uma tradição de meditação. De meditação. E hoje, as próprias artes marciais, ela tem um processo de concentração, de atenção. Então, a calma e tranquilidade. Falar de meditação, e hoje aqui a gente falando de meditação, falar de meditação é falar de calma e tranquilidade. Ok. Tem um lema, Batata, que diz: calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Mas como falar e como viver a calma e a tranquilidade diante da falta da água, diante da violência, diante da insegurança alimentar, que a gente sabe que na nossa cidade uma quantidade imensa de seres humanos, de pais e mães de famílias vivem a insegurança com relação aos alimentos, a insegurança da moradia ameaçada por desabamento de uma barreira. Então, e como ter paz e tranquilidade diante do desemprego, das dívidas? Como ter um sono tranquilo? Como ter paz e tranquilidade? Então, se não tiver paz e tranquilidade, fica muito pior. Como é que se diz? A situação que está ruim fica pior. É verdade. Agora são 7 da manhã e 42, aqui a gente fala sobre meditação com José Luiz. Eu tenho um recado aqui. A Maria Bezerra, que é a mulher do abraço. Outra, você fala em meditação, mas tem uma mulher aqui no Cabo, que ela, onde me encontra, tem que ter um abraço. É a Maria Bezerra, ela é comerciante da 55 da Coab. E é uma pessoa que me admira, e quando a gente se encontra, é aquele abraço caloroso, sem safadeza, mas é o abraço que traz aquela paz, aquela tranquilidade. Ela chega a se pendurar nos meus ombros. Maria, meu abraço a você, bom dia. Renato Freitas, que era pré-candidato, veio a deputado, médico, né, renunciou por questões pessoais e familiares. Um abraço para ele. O advogado Ellison, jovem, que também está vindo a gente, obrigado. O Misael José, que é de Barbalha, assim, bom dia, Batata, eu quero agradecer aqui a compreensão dos secretários
deve ser Bené, e o Marcos Matoso, pelo carinho e a paciência comigo, em ter ouvido as demandas da comunidade também. Abraçar aí o prefeito Queco, tá aí o Misael, que usou esse microfone aqui muitas vezes para fazer uma cobrança, ele agora faz um reconhecimento à atenção dada pela gestão à sua comunidade. Alexandre Martins, bom dia, ele diz assim, bom final de semana, para você também, meu irmão. Alexandre, que é um cara tranquilo, empresário, cristão, mas está sempre naquela... Essa semana ele fez uma coisa, eu não conhecia o carro todo preto, e aí ele parou o carro, e eu fiquei meio preocupado, né? Não havia, porque o cara parou. Eu disse, não, o senhor é uma pessoa do bem, eu parei para o senhor cruzar a rua, ou atravessar a rua. Eu sou obrigado, Alexandre, um abraço grande. Lembrar que domingo, Zé, agora que vem dia 3, vai ter aí o 8º encontro, isso? O Ivan Marinho não mandou a programação, rapaz. Não chegou. Mas aí é o encontro do Zé da Banha, do Ibacamateiro, que vem Ibacamateiro de tudo que é lugar para o Cabo de Santo Agostinho. Um abraço aí. Hoje, sexta-feira, e eu não recebi, ou não recebemos a programação. No dia 9 será aniversário da cidade. Eu também não recebi a programação da prefeitura. Havia até uma especulação de que poderia fazer agora de hoje até o dia 9, até o dia 10, né? Que é domingo. Uma semana de forró no Cabo. Mas isso aí eu também não recebi esta programação. Zé Luiz, quando é que a meditação entrou na tua vida? Lembra disso ou não? Como é que foi essa experiência? Batata, lembro perfeitamente. Foi em março de 2001. 2001. Em março de 2001, eu participei de um curso de uma técnica chamada de meditação transcendental. Ainda existe ainda no mesmo local, lá na Domingos Ferreira. A Domingos Ferreira, lá em Boa Viagem, ainda tem esse centro que pratica, tem várias pessoas que praticam essa técnica. Sim. E de lá para cá, eu participei de retiros, de outros cursos, e aprendendo que a meditação está além da técnica. A técnica é para levar você para um estado de meditação, que é esse estado de serenidade, um estado de tranquilidade. Isso não significa que quem medita, ou que eu que medito, não tem momento também que a gente fica... não é uma perfeição. Cristo, né? Que é santo, pegou o chicote, deu lapada no templo lá em Jerusalém. Um santo, quanto mais eu e você, que é comedor de feijão, arroz e um peixinho quando dá, né? Então não tem essa... Mas é como a gente... No dia a dia, as coisas que a gente faz no dia a dia, Batata, a gente... para distrair, ou para reunir os amigos, ir no restaurante, aquele momento é um momento de alegria, um momento de um aniversário, o nascimento de um filho, um vovô. Como né? Agora o Beto da padaria, né? Tá com o neto novo em casa. Você entra, por exemplo, um neto novinho, uma criança que está chegando, você vai a passagem, por exemplo, agora de geração, apareceu um neto, muda um estado em você. Falando nisso, muita gente olhou diferente para mim. Vai fazer 4 anos, quando uma de minhas netas, minha filha estava gestante no processo de gestação, e eu disse para muita gente, eu estou vivendo um processo de gestação. E muita gente me criticou, me olhou atravessado, disse, Batata, você é um cara guerreiro, com essa voz potente, né? Começaram até a duvidar, e eu disse isso aqui no ar, disse para ela, a gente conversava, eu e ela, eu tenho uma terapeuta, eu disse para a terapeuta, e ela achou interessante aquilo. Você falou agora de questão de bebê, e eu disse, eu estou participando de um processo de gestação com minha filha. Que bacana. Que bacana. E essa sensação, eu tenho certeza que houve uma mudança de um estado que você diz, que momento, que felicidade que você... tem aqueles momentos de felicidade que a gente vê. Se esse estado pudesse ser mais permanente, durasse mais esse estado de bem-estar, de né? Plenitude, de plenitude. Nós, Batata, nós somos corpo, pelo menos esses quatro aspectos. Nós temos um corpo que já pesou 6 quilos,
7 quilos, 8 quilos, né? Um corpo que já passou por esse processo, por um processo de gestação, né? E de gestação, e um corpo que também foi gerado também um outro corpo. É verdade. E nós, e as tradições, a gente das nossas religiões, tem uma tradição que o nosso corpo é um veículo. O nosso corpo é um veículo. Nós temos a mente, os pensamentos que às vezes parecem um caminhão desgovernado. Os nossos pensamentos, às vezes a gente não vem um pensamento, vem outro, e às vezes sem muita razão. Por que esse pensamento está vindo? Esse pensamento está vindo de dentro de mim ou é de fora de mim que está vendo esse pensamento? Que esse pensamento está vindo. Então, observar os pensamentos. Você não para de pensar. As pessoas têm uma coisa... às vezes as pessoas têm uma compreensão equivocada de meditação. Como se meditação fosse não pensar. Uhum. Se você disser para alguém que não pense, você pode pensar que a pessoa vai estar pensando. Claro, claro. Zé, só para fechar aqui, você já falou um pouco aí da meditação, do que começou a tua vida, mas os resultados práticos, né, dessa prática, a gente tem pouco tempo, mas dá para resumir? Dá sim, Batata. Os resultados, cada um praticante desse silêncio, da meditação, ele vai percebendo que diminuiu o estresse, a ansiedade. As pessoas hoje podem pesquisar no Google, né, sobre meditação. Tem muitas pesquisas, inclusive de universidades top no mundo. Universidades dos Estados Unidos têm pesquisas de doutorado, muitas pesquisas sobre os efeitos da meditação no ser humano. Resumindo assim, por exemplo, se você quer ter mais equilíbrio diante do fácil e do difícil da vida. Porque a vida, por exemplo, acontece morte, acontece doença, acontece desemprego, acontece coisas que a gente pensa às vezes, por exemplo, que isso só acontece com os outros. Se acontece com os outros, pode acontecer com a gente. E como a gente ter igualdade de ânimo diante do fácil e do difícil da vida. Então hoje tem muitos empresários, hoje atletas praticando a técnica do silêncio, a técnica da meditação, e que resumidamente, Batata, resumidamente, qual é a técnica? Você tem uma cadeira em casa, todo mundo tem uma cadeira, você pode sentar e fecha os olhos, você olha um pouquinho para dentro de você, com a coluna ereta, e você só observa. Pode começar a fazer isso só observando o seu corpo. Observa seu corpo. Observa a sua respiração. Só faz isso. Sim. Se as pessoas fizerem isso, começar a fazer isso, observa. E os pensamentos, as coisas que vêm, só observa. Agradece, não julga. E não julga. Não julgar, inclusive, é uma das recomendações de Cristo. Do Criador do Universo. Criador. Zé, para fechar aqui, eu vi que você tem aí não é um trabalho, mas você tem praticado meditação através de uma live, é isso? Qual é o dia que acontece e quem pode participar? Qual é o endereço aí? Nas quintas-feiras, que no caso foi ontem. Foi ontem. A gente está... É uma experiência que a gente está fazendo, não custa nada. A gente se encontra pelo Google Meet. Sim. As pessoas que se interessam entram num grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, e nesse grupo do WhatsApp a gente coloca o link, sim, que é gerado o link a cada quinta-feira, e a gente faz esse treinamento. A gente conhece muitas academias que têm um treinamento. Quanto tempo dura esse momento? 45 minutos. 45 minutos. Certo. 45 minutos essa atividade. A gente está fazendo das 20h45 às 21h30. Sim. É um horário que o grupo escolheu como o melhor horário. Então estamos treinando e a gente vai
treinando e aprendendo essa técnica de concentração. Concentra, a meditação é um processo de concentra, escolhe um foco, concentra, mas não concentra e desconcentra. Concentra e desconcentra. E é uma ferramenta potente de autoconhecimento, já constatada por vários trabalhos científicos no mundo todo. A live, o endereço, aliás, para encontrar você nas redes sociais, tá como o quê? José Luiz Sobrinho, não? Você pode... Porque hoje todo mundo é tecnológico, né? Quer buscar informação. @meditar com valores humanos. @meditar com valores humanos. Ah, entendi. Com valores humanos, tanto no Instagram como no Facebook. Ah, entendi. Então temos uma página e lá a gente coloca o link para quem quiser participar. Obrigado, José Luiz Sobrinho, pela sua vinda aqui à Rádio Calheta. Bom final de semana. E aí, sucesso na meditação. Bom final de semana, Batata. Muito grato a você, a seus ouvintes. Um grande abraço. Ótimo final de semana. Vamos seguir com paz e tranquilidade e valentes na vida. Ok. Para fechar, eu quero dizer que eu conversei com a diretora, né, da Metropolitana Sul, com PESA. Ela conversou conosco aqui e disse que os serviços foram concluídos na madrugada de hoje. 8 dias o pessoal trabalhando, teve que mudar toda a tubulação. E segundo ela, a caixa que abastece o município está localizada no Alto da Bela Vista, na Rua 5. Essa caixa vai estar enchendo. Eu acredito. Eu sou um curioso, mas eu sou um cara que acredito que a partir de hoje as comunidades vão começar a receber água. E aí que venha também o sol, mas se não vier, você vai lavar banheiro. Tem gente que diz que não pode usar o banheiro, está sujo, vai lavar. Né? Solange não está vindo porque está com o quê? Qual o diagnóstico dela? É o quê? É chikungunya, é dengue, o que é? É virose? Pronto. O epidural também está com virose. Né? Não veio trabalhar ontem nem hoje. A Solange também não veio ontem nem veio hoje. Só segunda-feira. E eu estou por aqui. Eu estou querendo ficar uns dias também, não doente, mas ficar para curtir a vida. Fazer aí, como o Zé disse, fazer meditação. Eu vou escolher um lugar lá em Bonito. Deixa eu ver aqui o local. É Pousada Alto da Serra. O cara lá acende à noite uma fogueira. E eu quero me permitir estar diante dessa fogueira com os olhos fechados. Eu não entendi porque a Esté está rindo, né? Mas aí é uma coisa bacana, Esté. Se permita com o seu namorado, que você vai ver que é uma experiência, você vai voltar muito mais renovada. Você pode ficar com os olhos abertos, apenas olhando para a fogueira. Exatamente. Contemplando a fogueira. Exatamente. Gente, bom final de semana para todos, com água. Eu espero estar aqui na próxima segunda-feira, se o Pai permitir a minha essa oportunidade. E a você como ouvinte. Tchau, tchau e até segunda.